Pronto, estou gravando aqui a nossa tela, tá? Ah, pessoal, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a aula 17, que é justamente relacionado aos métodos de estabilidade, tá? Pessoal, essa nossa aula vai render duas atividades. Vocês vão apresentar uma atividade ao final da aula, tá? Vou depois estar disponibilizando o formulário, certo? O link para vocês estarem enviando. E depois vou estar passando para vocês uma segunda atividade, certo? Para vocês apresentarem e fazerem em casa, tá? Ambas utilizando aqui o GeoStudio, ambas utilizando aqui certos métodos de estabilidade. Ok, pessoal, então vamos lá. Conforme nós começamos nossa aula 16, né, nós começamos a falar sobre métodos, né, sobre estabilidade de taludes e o que interfere na estabilidade, tá? Pessoal, o estudo de estabilidade, ele começou, né, o surgimento aí do conceito foi, né, no início aí do século XX, né, meados aí de 1913, em que nessa época houve, certo, muitas rupturas de taludes nas estradas férreas aí da Suécia, tá? Então, vocês têm que entender o seguinte: nesse ano aí, 1913, né, até esse período, nós não tínhamos nada de geotecnia, tá? O que nós tínhamos de geotecnia até o momento, pessoal? Alguns estudos básicos para calcular peso específico de solo, o método de Coulomb, que vocês ainda vão ver mais para frente, que é de cálculo de empuxo, a lei de Darcy, de percolação do solo, e mais nada. Então, muita pouca coisa. Então, não se tinha nada a respeito de geotecnia. Então, surgiu a necessidade de avaliar, né, como é que se comportava essa ruptura desses taludes, tá, gente? Nesse período, né, que ele fala que surgiu aqui a comissão geotécnica, né, da companhia sueca, e essa comissão geotécnica reuniu alguns profissionais da época, por exemplo, Attenberg, né, dos limites de consistência, Felenius, entre outros, em que tentavam entender como é que era o comportamento do solo e por que ele rompia. Em 1916, houve um escorregamento, pessoal, no cais de Istberg, no porto de Gotemburgo, em que esse escorregamento, pessoal, ele atendeu a uma superfície circular. E a partir dessa geometria, surgiu aí o método sueco, né, o método de círculo de ruptura sueca, ou método das fatias, que consiste em você analisar a estabilidade, certo, deste talude, dividindo ele em várias fatias. Então, basicamente, aqui o princípio, pessoal, era você calcular, certo, como os momentos, como era o equilíbrio de força, de momentos, de cada fatia dessa em relação ao centro dessa superfície circular. Então, o método de análise, pessoal, é basicamente esse, certo? Não é nada muito complicado. Primeiro método que surge, para quem está entrando agora, viu, pessoal? A gente vai fazer uma explanação teórica aqui, tá? Não vai ser muito demorado, em 5, 10 minutos eu já estou concluindo essa explanação teórica e já iniciaremos a parte prática com software, tá? Então, gente, já aí na década de 30, então, surge o método de Felenius. Em seguida, houve alguns desenvolvimentos de cálculo, né? E com isso
Bishop elabora um segundo método aí, um pouco mais preciso. E a partir desse momento, pessoal, vai surgindo outros métodos de estabilidade de taludes, certo? Qual a diferença de cada um deles? Vocês viram aqui que eu elenquei 5 métodos: Fellenius, Bishop, Yambu, Spencer, Morgan e Price. Esses são os principais métodos que normalmente nós temos aí, certo? Disponíveis. Qual a diferença de cada um deles, pessoal? Como ele considera os esforços das fatias, certo? Alguns são equilíbrio de momento, outros de força, outros de momento e força, certo? Então, cada método tem sua particularidade. Como é que é feito, pessoal? Então, bem, temos aqui o nosso talude. Cada um desses métodos que eu elenquei no slide anterior, eles basicamente seguem o mesmo princípio, tá, gente? A diferença de cada um deles é só como ele considera os esforços, tá? Mas, em geral, cada método desse ele vai dividir o talude em uma superfície circular. Nessa superfície circular, ele vai ter um centro e vai ter um raio, tá? Ele vai pegar esse talude, então, nessa superfície circular e dividir em fatias, certo, pessoal? Não sei porque aqui no meu slide não está mostrando as fatias, mas tudo bem, tá? Ele vai dividir aqui em várias partes, várias fatias. Eu acho que na hora de passar aqui o slide, eu acho que eu devo ter deletado as fatias, enfim. Então, divide a superfície numa região circular, né? Dividimos em fatias e determinamos o fator de segurança, gente, que é a resistência do solo dividido pela resistência mobilizada, coisa que nós vimos na aula anterior. Bem, o que vem a ser isso? Vamos lá, ó. O método de Fellenius, por exemplo, pessoal, ele considera o seguinte, certo? Fator de segurança determinado por essa expressão matemática. A princípio, vocês podem pensar, nossa, é muito complicado, mas nada, não é nada complicado, gente, é muito simples. Aqui vocês vão ver o seguinte, para cada uma dessas fatias, o que o método de Fellenius faz? Ele calcula aqui na parte de cima a resistência do solo, que é basicamente coesão mais sigma vezes tangente de φ. Aí, pessoal, o que ele está fazendo? Ó? A coesão ele está multiplicando pelo L, para você ter um comprimento linear. Lembrando que todos esses métodos a gente faz para 1 metro de talude, tá? Então, imagine que a tela está entrando aqui 1 metro. Então, como coesão é tensão, né, quilonewton por metro quadrado, ele faz a multiplicação pelo L vezes 1 metro. Então, você tem aí, certo, a conversão de tensão cisalhante para força coesiva. Aqui, pessoal, nessa outra parcela, é a mesma coisa, tá? Ele está calculando o sigma, que é o peso desta fatia aqui vertical em relação ao centro. É por isso que ele está fazendo cosseno de alfa, tá, pessoal? Ele está decompondo ali, certo? O nosso peso, a nossa tensão, né? Normal à fatia. Então é sigma vezes tangente de φ. Isso dividido pelo que vai mobilizar, pessoal, que é basicamente o peso da fatia, que está aqui, ó. O peso é W, certo? Todo esse peso dessa fatia que é W, vezes seno de φ, certo? Uma vez que você está relacionando aqui com o nosso centro, tá? Então ele faz uma decomposição de forças ali, certo? Para fazer esse cálculo. Ok, gente, então o método de Fellenius, entre outros métodos, segue esse princípio de cálculo. Ele vai calcular as forças devido à tensão cisalhante
e as forças devido a que irão mobilizar, que é devido ao peso, né, de cada fatia. E aí é por isso que nós temos aqui um somatório, porque ele faz isso para fatia 1, fatia 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que ele faz depois, no final, gente? Soma tudo. Soma todas as forças que estão mobilizando e soma todas as forças que estão, né, resistindo a essa mobilização. Tá? Turma, deu para entender aqui o princípio de cálculo? Alguma pergunta, alguma dúvida até o momento? Tranquilo? Beleza? Se tiver nível d'água, né, você também calcula aí a poropressão relacionada ao nível d'água, que é basicamente, certo, a altura de coluna de água que vocês têm aí atuante em cada uma das fatias, certo, pessoal? Então, o cálculo ele fica um pouco mais complexo, mas é só porque você tem que calcular a tensão efetiva. E a gente sabe que tensão efetiva é a tensão total, menos a poropressão. Por isso que aqui, ó, ele entra uma parcelazinha, né, nessa equação mais geral, certo? Que é o U vezes o L. Segue o mesmo princípio, tá, pessoal? Então você está calculando aqui, certo? A tensão, o esforço, né, de tensão neutra ali na base da fatia. Ok, gente, aqui é só para entendermos como é que é um método de fatia. Isso aqui é o método de Frobenius. Vocês notem que em momento algum eu falei de esforços entre fatias. E aí vocês vão perceber, quando nós vamos fazer o estudo de estabilidade, que também existem esforços entre fatias. O método de Frobenius, por exemplo, é o mais simples de todos, em que ele não considera esses esforços entre fatias. Mas é importante destacar que entre uma fatia e outra, você tem esforços tangenciais e existem esforços aqui de compressão também, né, normais, entre as fatias, que aumentam, né, que influenciam no cálculo da estabilidade. É esse o grande problema dos métodos das fatias. Como considerar esses esforços? Porque acaba sendo um pouquinho mais complexo, dependendo de cada fatia dessa. Tá? Então, nós vamos abordar com vocês no estudo um método um pouco mais preciso, que é o método de Morgan's Price, que ele é um pouco mais complexo em relação a como estimar esses esforços, tá? Mas enfim, gente, aqui é só para a gente entender um pouco certa diferença de cada método. Isso, pessoal, é o cálculo de uma superfície. Só que o que se faz? Se faz vários cálculos, tá, gente? Então, normalmente nós temos uma região de vários possíveis centros de superfície circular, e aí para cada centro deste, você vai ter uma superfície circular. Então, pessoal, esse cálculo ele é repetido várias vezes para diferentes profundidades e diferentes possíveis centros. Então você vai ter uma região de pesquisa, né, de raios, ou seja, a profundidade com que essa superfície aprofunda ali, né, no solo, e uma região de pesquisa de grade, certo? Em que são os possíveis centros. Qual vai ser o fator de segurança, pessoal? Cada um vai dar um fator de segurança diferente. Você vai encontrar entre todos essas várias superfícies, essas várias configurações geométricas, qual é o fator de segurança mínimo entre todas elas. Tá? Então, o nosso método de estabilidade, gente, ele é repetido inúmeras vezes, centenas, milhares de vezes, até você encontrar uma superfície que tem um fator de segurança mínimo. Antigamente era complicado. Você fazia isso aqui à mão, levava um mês para fazer um estudo de estabilidade. Hoje, com, né, os computadores, nós conseguimos fazer em poucos segundos, tá?
O método que nós vamos utilizar, pessoal, para fazer essa pesquisa é um outro método um pouco diferente, que é entrada e saída, que segue o mesmo princípio, procurar superfícies circulares, só que essas superfícies elas vão começar aqui no que chamamos de entrada e vão terminar aqui no que chamamos de saída. Então você vai pesquisando várias possíveis superfícies circulares de diferentes tamanhos, diferentes profundidades. E aí o fator de segurança crítico vai ser aquela entre todas elas que você tem o menor fator de segurança, tá? Pessoal, alguma pergunta sobre essa conceituação teórica? Alguma dúvida? Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu descartar aqui. Gente, eu peço a vocês, tá, que abram então o GeoStudio. Pessoal, quando vocês forem abrir o GeoStudio, ó, eu vou digitar aqui GeoStudio. Vocês notem que tem uns dois GeoStudios, tá? Ó, tem um GeoStudio e tem um GeoStudio Viewer. Não abram o Viewer, certo? O Viewer é só para visualização, tá? Então, quando vocês forem abrir o GeoStudio, é esse GeoStudio mesmo aí que vocês estão vendo, tá? Então, peço que vocês abram aí o GeoStudio. Onde é que você encontra o GeoStudio? Ou no ícone aí na área de trabalho que você instalou, ou você digita aí Windows e escreve Geo, já aparece aqui, certo? O aplicativo GeoStudio. Ou vocês podem simplesmente clicar aqui no Windows, buscar aqui nos programas e buscar lá na pasta Sequent. Vem aqui, Sequent, tem aí os GeoStudios instalados, o que nós iremos utilizar e o Viewer, tá? Eu vou abrir aqui o meu. Pessoal, outra coisa, deixa eu abrir aqui, lá no Google Sala de Aula, eu disponibilizei para vocês, certo? Aqui um arquivo no Word, tá? Esse arquivo, pessoal, ele tem aqui a configuração geométrica do talude que nós iremos utilizar, que nós iremos analisar, tá? Então tá aqui, certo? A geometria do nosso talude, ok? Então peço que vocês baixem aí para nós analisarmos este talude. Ok, gente. Eu vou abrir aqui o meu. Eu já tenho aqui o arquivo. Deixa eu abrir aqui a geometria do talude, tá? Para facilitar, pessoal, eu vou copiar as coordenadas da geometria. Vou copiar ele aqui e vou jogar lá no chat, tá? E vocês vão entender por quê. Vou colocar aqui no chat, colar, certo? Que nós podemos estar utilizando essas informações que eu acabei de colocar aí para vocês, tá? Beleza, gente. Então, vamos lá. Vamos analisar esse problema. Eu abri aqui o meu GeoStudio. E aí, pessoal, eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Deixa eu abrir aqui a lupa. Ok. Pessoal, aqui no GeoStudio, vejam dois pontos. Não sei se tem alguém que está abrindo aí o GeoStudio pela primeira vez. Não era para ser, a gente já viu esse GeoStudio aqui, né, em outra oportunidade. Mas se for o caso, tá, pessoal? No momento que você abre pela primeira vez, ele abre essa janela aqui, certo? De boas-vindas e pergunta qual método que você vai utilizar, tá? Então, nesse caso aí, né, se você se deparar com uma coisa desse tipo, você vai selecionar aí usar uma licença legada FlexNet, tá? Então, você vai clicar nessa primeira opção, vai clicar em avançar
ele abre normalmente uma janela aí, certo? Para você dar um ok, né? Mas no caso aqui, como eu já estou na licença legada, não vai fazer nada disso aqui. Mas se abrir alguma outra janela, é só dar um ok. Pessoal, podemos começar? Todo mundo está acompanhando? Alguém atrasado? Alguém ainda está instalando o software? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Aqui onde está escrito licença, coloquem licença estudante, tá? Então, onde tem escrito licença, verifique aí se está habilitado a licença estudante. Segundo ponto, gente, crucial para o nosso estudo. Modelo, tá? Modelo aqui, pessoal, tá imperial. Normalmente o default aqui do software é o modelo imperial, que é em unidades do sistema inglês. Então mudem para metric. Então, mudei aqui o meu para metric, que é justamente o sistema internacional, gente. Se você deixar em imperial, o software vai entender quando você colocar uma unidade de alguma coisa, ele vai entender que é um pé, né? Ou libras, ou polegadas, enfim, são unidades aí do sistema inglês. Então, nossa geometria está no sistema internacional, que é o sistema métrico, tá? Então, selecione o sistema métrico. Gente, aqui temos os nossos módulos, certo? O que nós já fizemos de uso desses módulos? O CIP, nós utilizamos, certo? Esse CIP-W, lá em Mecânica dos Solos 1 para análise de fluxo. Utilizamos aqui o Sigma-W nesse curso de Mecânica dos Solos 2. E nós estaremos utilizando o Slope-W na nossa aula de hoje. Tá, pessoal? Então, muito cuidado quando vocês forem selecionar análise. Nós vamos clicar nesta primeira opção, Slope-W, tá? Cuidado para não clicar no CIP, no Sigma ou em qualquer outro módulo que não seja o Slope-W. Então, pessoal, podem clicar aí no Slope-W. Quem está acompanhando. Adriano, provavelmente se está desabilitado é por causa da licença. Veja se tua licença está aí na estudante. Ou a dimensão, viu? Verifica também, ó, se a dimensão, porque se a dimensão, por exemplo, estiver em 3D, ele fica desabilitado. É no 2D, tá, ó. Modelo 2D na dimensão, tá? Licença estudante. Funcionou, né? Tava na... gente, muito cuidado. Quando a gente fez o estudo de tensão de deformação, a gente colocou no axis simétrico em 2D. Muito cuidado, tá, pessoal? Não é axis simétrico 2D. Não é um modelo circular. É um talude, tá? Então, ó, também vamos verificar isso aqui, ó. Dimensão é 2D, tá, pessoal? Então, quem tá aí acompanhando, a dimensão também é 2D. Não tinha me atentado para isso, né? A última vez que nós utilizamos esse software, nós fizemos com uma dimensão diferente. Então, pessoal, são essas três coisas: licença estudante, modelo métrico e a dimensão 2D, tá? Uma vez selecionado, pessoal, esses três pontos, eu vou clicar aqui no Slope-W, ó. Então, vamos clicar aqui, Slope-W estudante. No Slope-W, pessoal, você pode aqui, né, selecionar algumas coisas. E é o que nós vamos fazer. Isso aqui é a nossa tela de projeto, em que ele vai perguntar como é que vai ser as configurações do teu projeto. Primeira coisa, em relação ao tipo de análise, ó. Vocês notem que tem vários tipos. Tem o Morgan's Price, tem o Spencer, que ele não permite mudar por conta da licença, tá? Mas não tem problema não, tá?
Tem o Spencer, Bishop, Yambu, Felenius, entre outros. Tá, gente? Tem até mais do que esse. Na versão full desse software é disponibilizado, certo? Uma quantidade de análises um pouco maior. O que nós iremos utilizar mesmo é esse Morgan's Price, pessoal, que é um dos mais precisos entre os métodos das fatias para cálculo de estabilidade. Então não se preocupem, não precisa mudar nada, pode deixar neste método aí mesmo. Pessoal, outra questão é a poropressão. Ó. Na poropressão, deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso exemplo. Aqui. Vocês podem ver, gente, que no nosso exemplo é dada a linha freática. Tá? Então, como você já tem conhecimento da linha freática, nós vamos fazer isso. Nós vamos definir a linha freática aqui. Tá? Então, a poropressão, ou você pode importar de uma análise no CIPW, que não é o caso, ou você vai estabelecer aqui superfícies piezométricas. Tá, gente? Então, nessa superfície piezométrica, o software ele vai, certo, dar permissão para você desenhar a linha freática, certo? Conforme a gente vai fazer. Ok, pessoal? Então, a primeira coisa aqui nessa tela é apenas em poropressão, mudem para a superfície piezométrica. Próximo ponto, ó, superfície de pesquisa. Outro ponto importante, pessoal, direção do movimento, tá? Ó. É da esquerda para a direita? É da direita para a esquerda? Vamos olhar o nosso problema. Ó, se esse talude vier a romper, ele vai romper da esquerda para a direita, certo? Então, na direção do movimento, a gente não muda aqui, certo? Mantém aqui conforme está escrito da esquerda para a direita, tá? Aqui não precisa fazer mais nada, tá, pessoal? Pode deixar do jeito que está, certo? O restante aqui das outras condições, certo? É só para mostrar aqui um ponto importante, que é justamente em relação à direção do movimento, certo? Que dependendo ali do talude, você pode, de repente, colocar aqui da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Então, pessoal, nessa janela, a única coisa que eu fiz foi aqui em configurações, então, e mudei aqui poropressão para superfícies piezométricas. Terminado aqui, basta fechar, ó. Então, vou fechar aqui no X. Pronto, já posso começar a minha análise. Gente, eu imagino que alguns de vocês devem ter aula, né, no horário de 10 horas. Então, essa nossa aula não vai ser tão longa, tá? A ideia é terminar 9h15, 9h20 no máximo, tá? Então, vocês vão ver que o estudo aqui ele é bem rápido mesmo, certo? Acho que até 9 horas a gente monta o modelo, e aí tira aí uns 15 minutinhos só para analisar os resultados, tá? Pessoal, numa modelagem nós temos 3 passos. O primeiro, determinar a geometria do problema, tá? Na geometria do problema, pessoal, vocês podem ver que aqui o nosso software ele está num sistema de coordenadas, né? Eu já falei isso aí em outra aula aí com Sigma W. Então, ele é muito similar à interface tipo CAD, em que você entra com as informações do teu problema, do teu estudo, da tua geometria, em coordenadas. Coordenadas aqui no 2D, tá? Como é que eu faço para entrar com essas coordenadas, gente? Vamos lá.
Quais são as coordenadas que nós iremos fazer? Deixa eu abrir aqui no chat. Tá mesmo aqui no Word, tá? São esses pontos aqui, tá? Então, esses pontinhos aqui, pessoal, refere-se aqui a esses 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então, esses 11 pontos, pessoal, eu tenho que inserir essas coordenadas no nosso projeto, tá? Como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou mostrar da maneira simples para vocês, tá? Para não perdermos muito tempo. Como é a maneira simples? Vamos lá, gente, ó. Na nossa tela aí de projeto, vocês vão fazer o seguinte. Aqui em dados, vocês vão clicar em dados e vão buscar pontos. Então, pessoal, todo mundo acompanhando, ó. Vocês vão aqui em dados, pontos. Vocês notem que abriu aqui uma janela, tá? Pessoal, não digitem ainda, tá? Eu vou só aqui mostrar para vocês que vocês podem fazer a digitação dos 11 pontos clicando aqui na linha. Vocês notam que ele habilita aqui o X e o Y. E aí você pode digitar, tá? Nós não vamos fazer dessa forma. Essa é a forma mais primitiva. Você pode colocar aqui a coordenada do primeiro ponto. Por exemplo, é o 0, 0. Você pode colocar aqui o 0, 0. E clica em adicionar. Ele já cria aqui o primeiro ponto. E você pode ver que aqui na tela também surge aqui o ponto 1, tá? Nós não vamos fazer dessa forma, tá, pessoal? Eu vou desfazer aqui, ó. Clicar aqui em desfazer. Tá difícil desfazer, mas tudo bem. Desfez aí. Ok. Deixa eu fechar e abrir de novo. Pontos. Pronto. Tá aqui o nosso primeiro ponto. O que vocês vão fazer aí, gente? Para ser mais rápido. Vocês vão selecionar os pontos aqui na tabela de vocês, ó. Vocês vão aqui, selecionar apenas esses pontos e clique em copiar. Ou você também pode fazer aí pelo chat, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei no chat, tá? Ó, aqui no chat você também pode fazer do mesmo jeito, tá, pessoal? Então aqui no chat, ó, eu vou copiar os pontos que estão aqui no chat. Ok? Ó, vocês viram que eu copiei apenas os pontos. Cuidado para não copiar mais nada. Selecionei os 11 pontos. Copiar. Ctrl C. O que você faz? Você vai lá onde tem aqui o GeoStudio. Seleciona a primeira linha, que não tem informação nenhuma. Botão direito. Colar. Vocês notem que colou os 11 pontos do meu projeto, tá? Ok, pessoal? Então, mais uma vez, tá? É só selecionar todo mundo lá. Ó, deletei aqui todo mundo, certo? Seleciona lá, Ctrl C. Clique aqui na primeira linha que não tem informação nenhuma. Botão direito do mouse e colar. Ou dá um Ctrl V, também dá a mesma coisa. Terminei aqui, gente, ó, basta fechar, que você pode fechar aqui no botãozinho de fechar, já que eu colei aí os 11 pontos, ou pode clicar aqui no X também. Pessoal, todo mundo acompanhando? Alguém atrasado? Tranquilo? Ok.
Pessoal, vamos salvar o projeto, tá? Antes que dê algum problema. Para salvar o projeto, você vai buscar aqui, arquivo, salvar, ou dá um Ctrl S, ou procura o ícone do disquete, tá? Então vou clicar aqui em salvar. E aqui eu vou salvar, pessoal, deixa eu ver aqui a pasta de vocês. Vou salvar aqui exercício de estabilidade e vou colocar meu nome, tá? Eu peço que vocês também coloquem certo o nome de vocês. Não precisa ser nome completo, tá? Só para facilitar a identificação. Mas só primeiro nome, não tem problema nenhum, tá? Então, exercício de estabilidade Rosiel, clico em salvar. Gente, então vamos lá, tá? Próximo passo, o que nós iremos fazer? Bem, a nossa geometria, vocês podem ver que nós temos dois tipos de solo. Nós temos um solo 1, certo? Que é esse aqui, com essas características aqui que vocês estão vendo, tá? E temos o solo 2, que é o aterro, né? O nosso talude. Como é que é essa geometria, pessoal? Basicamente, você tem aqui o terreno natural, e aí em cima desse terreno natural construiu-se aqui esse outro aterro, certo? Como vocês podem observar, tá? Por isso que tem os dois solos diferentes. É comum aí em obras de engenharia, certo? Você tem um solo diferente aqui na fundação e um solo diferente aqui no aterro, tá? Ok, então o que nós iremos fazer? O próximo ponto, pessoal, você tem aqui ponto 1, ponto 2, ponto 5, ponto 6, ponto 7, tá? Acho que o ponto 11 também entra, deixa eu ver aqui. Ponto 11, ó, também está no mesmo nível do ponto 5. Então, ponto 11 também entra nesse processo, tá? Então, você tem aí esses pontos. O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão ligar esses pontos, tá? Cada um deles. Não pode faltar nenhum deles quando vocês estiverem ligando aqui para criar a região 1. Mesma coisa a região 2, ó. Você tem um ponto 8, ponto 3, 4, 5, 11, ponto 2. Então você vai ligar, certo? Vou colocar aqui uma cor diferente. Você vai ligar os pontos aqui para a região 2, tá? Então, muito importante, tá, pessoal? Tem que conectar todos os pontos quando nós estivermos definindo essa geometria. Gente, uma coisa que eu não falei, tá? Até para quem está aí usando o notebook, né, que a navegação é um pouquinho mais difícil no projeto, tá? Vocês notam que eu estou aqui navegando, né, com um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque eu estou usando aqui o mouse, né? Então a roda aqui do mouse, né, o scroll do mouse, ele, dependendo de você girar aí a rodinha, né, desse mouse, ele vai dar um zoom ou vai afastar, né? E se você simplesmente clicar nesse botão central, ele vai funcionar o modelo aqui, né, o comando de pan, né, que a gente conhece aí no AutoCAD, tá, pessoal? Então, o processo de navegação, ele é bem similar, né, é basicamente igual ao que vocês veem no AutoCAD. Mas, eu não tenho o mouse aqui, né, para fazer aqui a modelagem. Como é que eu faço, gente? Você pode também estar utilizando esses comandos aqui, certo? Que vocês estão vendo, ó. Aqui você reduz o zoom. Aqui você aumenta o zoom.
E aqui você dá um zoom em todos os objetos, tá, pessoal? Então, tudo que você tiver na tela, você clicar neste ícone aqui, vocês notam que ele maximiza todos os elementos, tá? E ainda tem a mãozinha aqui para te auxiliar, ó. Então, clica aqui na mão e aí você pode, tá? Movimentando, né, a página na tua tela, tá? Clicar novamente aqui, ele sai do comando, tá, pessoal? Então, para entrar no comando, clica, vocês notam que ele fica habilitado. Para sair do comando, basta clicar novamente no ícone e ele volta para o modo seleção. Pessoal, então deixem aí maximizado, tá, os pontos de vocês, tá? Vamos criar então a primeira região, a região 1, que é essa região aqui de baixo. Para criar essa região, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão aqui em aplicar, regiões. Todo mundo busca aí, pessoal, aplicar regiões, tá? Vai abrir uma janela, como vocês estão vendo aí, tá? Não se preocupe com essa janela, tá? Basta colocar aqui no cantinho, não tem problema nenhum, não vai interferir, certo? E aqui vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão aproximar o cursor do ponto 1, mas bem em cima do ponto 1, tá, pessoal? Vocês notam que quando eu aproximo o cursor, quando ele chega bem pertinho do ponto 1, ó, ele muda o cursor, tá? Então eu vou clicar aqui no ponto 1, começou a desenhar uma linha, vou aqui para o ponto 2, o ponto 11, tem que clicar no ponto 11, não posso passar direto? Não, gente, clica no ponto 11, tá? No ponto 5, o que acontece se você não clicar exatamente em cima do ponto, gente? Porque ele tem aquele efeito magnético, né? Que quando você chega perto do ponto, ó, ele é meio que atraído, certo? Se você não chegar exatamente em cima do ponto, ele vai criar um novo ponto. Se você se deparar com essa situação, basta clicar aqui em desfazer, e aí você pode repetir o processo, tá, gente? Então, ó, ponto 11, ponto 5, ponto 6, ponto 7, volta para o ponto 1. Notem que ele criou a região 1 do teu projeto. Ok, pessoal? Então, criamos a região 1 nessa sequência de pontos aqui, tá? Você tem aí os pontos 1, 2, 11, 5, 6 e 7. Vamos fazer a mesma coisa para a região 2. A região 2 eu vou ligar os pontos 2, 8, 3, 4, 5, 11 e 2. Pode ser, pessoal, tem que ser sempre no sentido horário? Não, tá? Essa região ela pode ser feita, certo? A partir de qualquer ponto, sentido horário ou anti-horário, tá? Eu estou fazendo sentido horário, pegando o ponto aqui da extrema esquerda, para facilitar. Mas você poderia, por exemplo, começar aqui no ponto 5, e ir para o 4, para o 3, para o 8, para o 2, para o 11 e volta para o 5. Não tem problema nenhum, certo? A sequência aqui não altera, tá? Então vamos aqui, ó. Vou clicar aqui no 2. Vocês notem que quando eu cliquei no 2, automaticamente ele começou a desenhar uma segunda região. 8, 3, 4. Aqui a gente vai por 5, viu, pessoal? Muito cuidado aqui, não vão confundir com o ponto 11, tá? A gente vai por 5, o ponto 5, ponto 11 e ponto 2. Criamos a região 2, tá? Uma vez criada a região 2, basta fechar,
Então, muito importante, pessoal, sequência 2, 8, 3, 4, 5, 11 e volta para o ponto 2. Pessoal, todo mundo conseguiu fazer? Alguém quer que eu repita esse procedimento? Sim ou não? Tudo bem até aqui? Ok. O Adriano perguntou, se passar direto vai dar problema sim, Adriano, viu? Tá? Não passem direto, tem que ser, certo? Na sequência. Ah, professor, passei direto. Volta, desfaz, aí eu desfiz tudo, tá? Mas tudo bem. Passou direto, clica aqui em desfazer, o ruim é que aqui desfez tudo. Aí clica de novo, aplicar regiões, e aí você vai na sequência de ponto. Tem que ser todos os pontos, tá, pessoal? Cria a região 1, cria a região 2. Eu não posso passar direto ó, do ponto 8 para o ponto 3. Tem que clicar no ponto 8, ponto 3, ponto 4, 5. Também não posso, ó, do ponto 5 para o ponto 2, gente. Tem que clicar no 11, tá? Clica no 11 e vai para o 2. Terminou aqui de digitar, né, de clicar aí nos pontos. Ou clica com o botão direito, ou clica em fechar a janela. Pessoal, então nós já definimos a geometria, certo? É o mais trabalhoso que tem. Próximo passo, nós vamos definir os materiais. E depois a gente vai definir como é que vai ser essa superfície de ruptura, tá? Em que local ela vai passar, enfim. Pessoal, todo mundo acompanhando? Podemos continuar? Tudo bem? Sim? Beleza? Gente, ó, se vocês tiverem algum problema, vocês me falem, tá? A gente interrompe e repete aí o processo, dá um tempinho para vocês, tá? O importante é todo mundo acompanhar. Pessoal, outra coisa, vão salvando, tá? Então, à medida que vocês forem fazendo os procedimentos, ó, clica aqui em salvar, tá? Então, vão clicando aqui no disquete, ou clica aqui em arquivo e salvar, ou dá um Ctrl S. Pessoal, próximo ponto é os materiais. Então, vocês que estão acompanhando aí, vão fazer o seguinte. Vocês vão procurar aí em aplicar materiais. Então, busquem aí, gente, aplicar materiais. Notem que nós não temos nenhum material para aplicar. O que é que nós iríamos fazer, gente? Nós vamos criar os materiais, que são 2, tá? Os materiais que nós temos o primeiro deles, deixa eu abrir aqui, o solo 1, que é o solo de fundação, ó. Ele tem um peso específico de 21, 32,5 graus, coesão de 2, tá? Então vamos colocar esses valores aí, isso é do nosso projeto. Para colocar esses valores e criar esse solo, vocês vão aqui em dados, 3 pontinhos, tá? Então clique aqui, ó, nesse botão, onde está escrito dados, 3 pontinhos. Ele abriu aqui uma janela, tá, pessoal? Então, quando eu cliquei em dados, 3 pontinhos, ele abriu uma janela de materiais. Eu vou adicionar o material. Vou clicar aqui em adicionar. Vocês notem que ele já criou aí um novo material. Vou colocar aqui o nome do material. Material solo 1. Opa. Solo 1, tá? Vocês notem que o nome ainda não está atualizado, mas se você clicar no Enter, certo?
Cliquei aqui no Enter, ó, ele já atualiza lá o nome para solo 1. Cor do material, pessoal. Deixa eu deixar minimizado, acho que é melhor. Cor do material, ele está em amarelo. Você pode mudar a configuração da cor para a cor que vocês acharem mais interessante, tá? Então, eu particularmente eu posso deixar amarelo mesmo, não tem problema nenhum com relação à cor, tá? Modelo. O modelo é o modelo Mohr-Coulomb. É o modelo de ruptura, tá, pessoal? Então, o que a gente vê até o momento em círculo de Mohr, né? Aquelas envoltórias e tudo mais, é como o solo vai se comportar, né? Qual vai ser a resistência do solo. Então, nós vamos utilizar aqui o modelo Mohr-Coulomb. Existem outros modelos, gente? Existem, tá? Por exemplo, para rochas, eu não posso utilizar o modelo Mohr-Coulomb, é diferente, entenderam? Então, dependendo do material, você pode ter outras configurações distintas, tá? Peso específico, pessoal. Vamos colocar o peso específico. Eu acho que é 21, né? 21 peso específico, 32,5 e 2 kPa a coesão. Então vamos lá, ó. Peso específico, gente, 21. Coesão, cuidado para não trocarem, viu? Coesão é 2. E o ângulo de atrito é 32,5, tá, gente? Ó. Muito cuidado também a questão da vírgula, que é vírgula mesmo, tá? Se você tentar colocar ponto, ele vai dar um erro, né? Caractere inválido, né? Então é vírgula mesmo aí, certo? 32,5. Então colocamos aqui o peso específico, a coesão, o ângulo de atrito e o nome do solo, solo 1. Vamos criar o outro material, o solo 2. Faça a mesma coisa, certo? Vou clicar aqui em adicionar. Então cliquem, pessoal, em adicionar. Ele criou aqui um novo material. Vou colocar aqui, ó, solo 2, tá? Eu vou dar um Enter. Vocês notem que ele já muda aqui para solo 2. Modelo do material, mesma coisa, Mohr-Coulomb. E aqui eu insiro, gente, ó, com solo 2, tá? Eu insiro as propriedades. Solo 2, 18, 26,5 e 8. Então vamos lá. Peso específico 18. Coesão 8. Ângulo de atrito 26,5. Então, pessoal, cuidado aqui, viu? Às vezes o aluno está fazendo aqui o cadastramento das propriedades e coloca 26,5 aqui, coloca 8 aqui no ângulo de atrito. Muito cuidado para não trocar, certo? Os parâmetros. Ok, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês podem fechar essa janela. E aí vocês notem que já aparecem os materiais solo 1 e solo 2, tá? Quem vai ser o solo 1? O solo 1, ó, o solo 1 é o de fundação, tá? Então, ó, aqui você vai clicar na região 1, selecionando aqui o solo 1. E vai clicar, ó, vai selecionar o solo 2 e clicar na região 2. Tudo bem, gente? Até aqui?
Se você clicou sem querer na região com solo 2, basta selecionar o solo correto e atualizar, tá, gente? Então aqui é só para vocês verem, vocês podem corrigir depois. Terminou de cadastrar os materiais, basta fechar. Pessoal, nós vamos fazer mais 2 passos, tá? Conforme eu falei para vocês. Nós vamos definir aqui a linha freática. E vamos definir, gente, como é que vai ser as superfícies de ruptura. Uma vez definindo esses pontos, tá? Nós vamos rodar a simulação e verificar quanto é o fator de segurança desse talude. Ok, gente, então vamos lá. A linha freática, como é que vai ser a linha freática? Pessoal, a linha freática, ela vai ser o seguinte, ó. Você vai ligar, você vai desenhar a linha freática, tá, gente? Ó, ligando aqui o ponto 8, ponto 9, ponto 8 a ponto 9 ao ponto 10, a 11, ponto 5 e ponto 6. Cada um desses pontos tem que ser clicado, tá? Gente, um informe, tá? Quem for fazer a segunda chamada será na sexta-feira, certo? Às 14 horas, lá no bloco do DET, certo? No Engenharia de Transporte, 703, sala de treinamento, tá? Então faremos a segunda chamada às 14 horas. Eu vou estar disponibilizando as notas de vocês ainda hoje. Faltam só algumas provas para corrigir. E já vou deixar, certo, à tarde à disposição de vocês, certo, as provas corrigidas lá na secretaria do DEA, tá? Então vou deixar lá para vocês pegarem as provas de vocês. Quem quiser falar, professor, não fui muito bem na primeira chamada, posso fazer a segunda chamada? Pode, não tem problema nenhum, tá? Fiquem à vontade, só me mandem uma mensagem para eu saber quantos alunos vão fazer, tá? Então, se você quiser fazer a segunda chamada, não tem problema, tá? Então, mais uma vez, eu vou colocar o aviso depois, sexta-feira, 14 horas, certo? A nossa segunda chamada. Gente, então vamos lá, vamos fazer aqui a linha freática. Para fazer a linha freática, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar em aplicar, poropressão. Todo mundo está encontrando aí, pessoal? Alguém não encontrou poropressão? Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Porque lá em dados de projeto, né, nas configurações, se você não tiver colocado poropressão, certo? Na superfície, onde tem poropressão, superfície piezométrica, ele não habilita isso aqui, tá? Então, se você não tiver habilitado lá, ele não vai estar habilitado aqui, tá? Todo mundo está com poropressão aí? Sim? Beleza? Adriano, o eu quer dizer o quê? Que tá assim ou não tá aparecendo? Não tá aparecendo. Ah, tá bom. Gente, não tá aparecendo. Então vamos lá, ó. Se não estiver aparecendo, gente, você vai fazer o seguinte, tá? É porque tive que recriar, assim. Então você clica aqui, ó. Tá vendo aqui dados projeto, ó? Não está aparecendo a opção de poropressão. Então clica aqui em dados projeto. E aonde tem poropressão, ó, que deve estar em nenhuma, você clica aqui, ó, superfícies piezométricas, tá? Você habilita aí essa opção, superfícies piezométricas. Aí basta fechar, tá, pessoal? Basta clicar aqui em fechar, que ele já salva, certo? No projeto de vocês.
Agora sim. Então, você pode clicar em aplicar por opressão, tá? Vocês notem que nós não temos linha freática. Eu vou adicionar essa linha freática, uma linha 1. Então, clica aqui no botão adicionar. E clica aqui em inserir, ó. O que você vai fazer, gente? Você vai desenhar a linha freática, ó, do ponto 8, ponto 9, ponto 10, ponto 11, ponto 5 e ponto 6. Para concluir o comando, clica com o botão direito do mouse. E aí clica em pronto. Vou repetir, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Novamente, ó. Clica aqui em aplicar por opressão. Nós não temos nenhuma linha freática. Você clica em adicionar. E clica em inserir. Aí você vai clicar, ó, no ponto 8, ponto 9, ponto 10, ponto 11, 5 e ponto 6. Clicou no último ponto, basta clicar com o botão direito e clica aqui no botão escrito pronto. Gente, nosso modelo está praticamente concluído, tá? O que falta mais? Só uma coisinha, tá? Você vai dizer para o modelo aonde vai começar a superfície freática e onde ela vai terminar, tá? Então, eu vou dizer para o meu modelo o seguinte, ó. Primeiro, antes de fazer isso, gente, sempre você tem que já ter uma noção, certo? De como é o comportamento da estabilidade desse talude, tá? Então, eu que já tenho alguns anos de experiência, eu imagino que vai acontecer o seguinte, olha, a minha superfície freática, ou a minha superfície potencial de ruptura, né, ela vai acontecer aqui mais ou menos, começando aqui mais ou menos, e talvez pegando aqui na fundação. Por que pegando aqui na fundação? Porque essa fundação, gente, a coesão dela é de 2 kPa. É bem arenosa. Então eu imagino que essa superfície ela vai aprofundar um pouquinho nas camadas de solo menos resistentes, tá? Então eu imagino que ela vai começar aqui em alguma região aqui e vai terminar em algum local aqui, tá? É isso que eu vou dizer para o meu software, tá, pessoal? Onde vai ser a entrada e onde vai ser a saída. E aí o software ele vai calcular, ele vai definir várias superfícies nesses trechos, tá? Dentre elas, ele vai encontrar qual é a que tem o menor fator de segurança. Vamos lá, vamos definir vamos definir essas entradas e saídas. Vocês que estão acompanhando, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão aqui em aplicar, superfície de pesquisa, entrada e saída. Pessoal, ó, intervalo de entrada, ponto esquerdo, ó. Eu vou colocar aqui mais ou menos, começando em 4 e indo até 13. Então aqui no X eu vou colocar 4. E nesse outro X eu vou colocar 13.
Vocês notam, ó, que ele criou uma linha entre os pontos nas coordenadas x igual a 4 e x igual a 13. Basta colocar no x, tá, pessoal? Que o y ele já interpola ali e já define. Número de divisões, gente, ó. Você pode colocar aqui, por exemplo, se eu colocar 2 divisões, ele vai criar 2 divisões ali. Se eu colocar 15 divisões, ele vai dividir em 15 partes. Quanto mais divisões, melhor, gente. Porque quanto mais divisões, ele vai criar mais superfícies. Vamos colocar 15 divisões. É um número que normalmente eu trabalho, tá? Não precisa ser mais do que isso. Então, quanto mais divisões, melhor, porque ele vai calcular mais superfícies, tá, gente? Então, é esse o princípio. Então, para o primeiro ponto, eu coloquei 4, 13 e 15 divisões. O intervalo da saída, eu vou colocar aqui, ó, começando mais ou menos na coordenada 28. E indo até a coordenada, vou colocar aqui 42. Ok, gente. Número de divisões, mesma coisa. Vou colocar aqui 15 divisões. Número de raios. Gente, o raio é em relação à profundidade, tá? Quanto mais raios, mais profundo, mais região de profundidade o software vai fazer certa análise. Eu vou colocar aqui 10. 10 já é um número razoável ali para o software pesquisar, tá? Recapitulando, ó, então colocamos 4, 13, 28, 42, 15, 15 e 10. Terminada a configuração, basta fechar, ó. Gente, ó, vou salvar o meu projeto, ó, clicar aqui em salvar. E agora que eu defini, eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês vão clicar aqui no botão iniciar, tá? Ah, professor, para mim não está aparecendo esse botão inicial. Às vezes sem querer fechou alguma coisa do tipo. Se não estiver aparecendo, clica aqui em janela e clica em restabelecer layout original. Tá, gente? Só se não estiver aparecendo o solver ali, tá? Ele vai perguntar se você quer realmente sim, tá? E aí ele volta a ter ali, certo? A nossa tela de soluções. Então eu vou clicar aqui, ó, em iniciar. Vamos aguardar um pouquinho. O meu parece que travou, mas vou esperar ainda mais um pouco aqui. Alguém já teve algum resultado? Alguém encontrou o fator de segurança? Quanto é que está dando? Às vezes ele dá essas travadas, viu? Ah, pronto, voltou. Deu, certo? Beleza, então ele rodou. Gente, ó, ele pesquisou, se vocês olharem aqui, ele está dando um fator de segurança de 1,206. É um fator de segurança baixo, tá? Até porque no que foi especificado, ele diz, ó, o fator de segurança mínimo para essa obra é de 1,5, tá? Então, se deu 1,206, gente, 1,21, é preocupante, porque ele está num nível de segurança muito baixo, pelo que a obra precisaria, tá? Alguns pontos a verificarmos, gente. Quantas superfícies ele calculou? Ó, ele calculou, gente, aqui. Deixa eu ver quantas. Ele calculou 2.816 superfícies. Vocês podem ver, ó, que tem superfície de todo tamanho, ó. Certo? Então ele faz vários cálculos
dentro dessa região que nós definimos, tá? E aí, entre todas essas superfícies, ele vai encontrar a que tem o menor fator de segurança, tá, gente? Então, a configuração geométrica aí da que tiver a menor fator de segurança é o nosso fator de segurança do nosso problema, tá? Então, vocês podem ver que aqui na tela de superfície de pesquisa, ó, ele dá várias possíveis superfícies de ruptura no formato circular, tá? Ok, gente? Entre todas elas, ó, vocês notem que eu estou clicando aqui aleatoriamente, sempre tem um fator de segurança maiores, tá? Alguns deram erro, que não conseguiram calcular, mas a maioria, fator de segurança, ó, 1,6, 1,406, 1,700, certo? Entre todas elas, você vai buscar aqui, ó, a crítica, que é 1,206. O Enzo perguntando, professor, ele pode começar a romper a parte inclinada, na parte inclinada do talude? Pode acontecer isso, tá? Então ele pode ter uma superfície um pouco mais, não tão profunda, tá? Então essa linha de ruptura, ela pode estar um pouquinho mais aqui, certo? Na parte inclinada, tá? Mas normalmente é comum ela estar aqui, certo? Nessa região. Muito importante, pessoal, nessa região de pesquisa, vocês notem que ela ficou quase aqui no limite, ó. Quase no limite, não tá legal. Certo? Principalmente se a tua superfície crítica ficar bem aqui no limite, tá? Não tô dizendo que tá errado, mas o ideal, pessoal, é que a tua superfície crítica, ela fique bem no meio da região de pesquisa, tá? Então, quando vocês forem fazer o projeto, né, quando vocês forem fazer a análise, você pode, né, de repente, não sei mais ou menos onde vai passar essa superfície. No caso da gente, ó, ficou bem quase que no limite. O que é o ideal? O ideal é você afastar um pouquinho essa região de pesquisa, um pouquinho mais para baixo. Então, vou fazer aqui com vocês, tá? Como é que eu faço? Vocês que estão acompanhando aí, ó, eu estou aqui, ó, em resultados. Você pode clicar aqui em definição. Aí volta para a tela de projeto, ó, tá? E aí eu faço o quê? Eu mudo esse ponto aqui, ó. Em vez de ser na coordenada 13, eu vou colocar aqui na coordenada 16, tá? Então vem aqui, ó, em aplicar, superfície pesquisa, entrada e saída. Vou colocar aqui, em vez de ser 13 aqui, eu vou colocar 16, vou dar um Enter. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou colocar mais divisões, eu vou colocar 20 divisões, tá? Porque já que eu estou aumentando, né, o meu comprimento, certo? Eu vou aumentar um pouquinho o número de divisões. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que aumente os cálculos. Vou também fazer a mesma coisa aqui, ó. Tem 15 divisões, eu vou colocar 20. E em raios eu vou colocar 15. Tá? Então eu estou aumentando aqui a quantidade de superfície que ele vai pesquisar. Tá? Então eu coloquei 20, 20, 15. E aqui eu aumentei um pouquinho para 16, tá, gente? Vou fechar, ó. E vou rodar novamente, ó. Vou clicar aqui em iniciar. Clicamos aqui em iniciar. Olha só, gente, ó, ele encontrou um fator de segurança levemente menor, 1,205. Por quê? Porque eu refinei mais o meu resultado, tá? E eu criei mais superfícies de pesquisa, ó. Tinha um pouco mais de 2.000, ó, já tem 7.000, porque eu aumentei o número de intervalos, tá? Então, mas no geral, gente, 2.000 superfícies já te dá um fator de segurança razoável, tá? Então não se preocupem, já é um fator de segurança razoável aqui, certo? O valor que nós tínhamos encontrado anteriormente, tá? Naqueles intervalos de 15, 15 e 10, é um
são configurações que normalmente você já tem um resultado bem satisfatório. Pessoal, então, o que acontece? Temos um fator de segurança de 1,205, tá? Esse fator de segurança ele não está adequado. E aí, precisaríamos fazer o quê? Mudar a geometria, colocar uma contenção, um reforço, certo? De repente, uma drenagem para baixar essa linha freática, tá, gente? Então, algumas coisas têm que serem feitas aqui para fazer com que esse fator de segurança aumente. Pessoal, como eu falei para vocês, tá? A ideia era justamente trazer um pouco dessa praticidade, certo? Então, eu sei que para muitos de vocês é um pouco complicado, porque às vezes pode ter aula aí 10 horas, então eu vou estar encerrando a minha aula aqui com vocês. Pessoal, mais tarde eu vou disponibilizar o link para vocês me mandarem esta atividade. E eu também vou estar passando para vocês uma segunda atividade para vocês fazerem em casa, sozinhos, certo? Um cálculo de estabilidade, tá? Vai valer nota, vai valer pontuação para compor a nossa nota, certo? Na nossa disciplina, tá? Gente, tudo bem? Podemos encerrar nossa aula? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, você vai disponibilizar essa gravação aí? Tá. Vou disponibilizar a gravação. Esse exercício também, se não me engano, tem um vídeo tutorial passo a passo, tá? Então não se preocupem, eu vou procurar o vídeo. Se não tiver passo a passo, gente, eu crio, tá? Não tem problema não. Então eu vou colocar aí para vocês e vocês podem estar enviando, não precisa ser hoje, tá? Não fiquem aperreados. Ah, não fiz aqui a atividade. Pode entregar depois, não tem problema nenhum, tá? Beleza, gente? Deixa eu interromper aqui então a gravação.